Bom, seguindo em frente, agora eu vou considerar a situação em que o campo magnético é diferente de zero, que vai levar a gente a uma técnica um pouquinho mais geral para resolver o modelo de Ising e outros modelos que tenham caras parecidas com ele. A minha hamiltoniana na presença de um campo magnético vai ser uma coisa assim. Tem o termo de interação entre os spins. Zoom. Lembrando que eu ainda estou considerando isso daqui em uma dimensão. E aqui você vai ter um termo para o campo magnético, em que eu já absorvi também o momento de dipolo do meu spin e uma única constante H. Então agora vamos dar uma olhada como seria a cara da minha função de partição. Vamos tentar resolver ela na raça mesmo. Sigma 1, sigma 2, até ter uma soma sobre todos os estados. Tem uma outra coisa para deixar um pouco mais simples a minha conta. Eu vou considerar condições periódicas de contorno, ou seja, eu vou estar considerando uma hamiltoniana assim, onde eu estou querendo dizer que sigma n mais 1 é igual a sigma 1, ou seja, você tem um anel ao invés de uma linha. Então aqui eu vou ter exponencial de beta j, somatória i de 1 até n, sigma i mais 1, mais beta h, somatória de i indo de 1 até n, sigma i. E agora a ideia é escrever isso como sendo um produto. Vamos tentar ver até onde isso leva a gente. Sigma 1, sigma 2, sigma n, que você tem produto de i indo de 1 até n, exponencial de beta j, sigma i vezes sigma i mais 1, mais beta h, sigma i. E agora, essa daqui é uma estrutura que aparece em vários desses modelos interagentes em uma dimensão. Isso aqui é uma estrutura bem comum em uma dimensão, para sua função de partição quando você tem um modelo interagente. E esse truque ele tende a funcionar razoavelmente bem em uma dimensão. A ideia é você olhar que esse termo aqui ele depende de só dois índices. Ele depende do sigma i e depende do sigma i mais 1. Então eu vou escrever isso daqui como sendo somatório de sigma, sigma 1, sigma 2 até sigma n, e aqui eu vou ter produtória i indo de 1 até n, t sigma i mais 1. Onde o t sigma i mais 1 é exatamente esse cara aqui. Ou seja, você vai ter basicamente t de sigma linha é igual a exponencial de beta j, sigma vezes sigma linha mais beta h vezes sigma. Ou seja, você tem esse objeto indexado aqui, t. Eu vou abrir esse produto aqui para deixar as coisas agora um pouquinho mais explícitas e para deixar mais claro também como é que vai funcionar a condição de contorno. Então eu vou ter aqui somatória sobre sigma 1 até sigma n, aqui sai ter um produto, t sigma 1, sigma 2, t sigma 2, sigma 3, isso aqui vai indo até chegar em t sigma n menos 1, sigma n, e este é o último termo que é t sigma n. Aqui eu teria sigma n mais 1, só que sigma n mais 1 é sigma 1. Ou seja, aqui fica bem mais claro como é que vai funcionar a minha condição de contorno. Então agora para entender qual é o truque, por que isso daqui é bastante útil para a gente fazer essa soma, eu vou somar sobre sigma n. Mas que os únicos termos onde vai aparecer o sigma n são esses dois, sigma n menos 1 sigma n e t sigma n sigma 1. Então eu posso puxar todo o resto para fora da soma do sigma n. Se eu fizer isso, eu vou ter somatório de sigma 1 até o sigma n menos 1, daí aqui eu vou ter t sigma 1 sigma 2 até o t sigma n menos 2 sigma n menos 1, e aqui eu vou ter a somatória sigma n de t, sigma n menos 1 sigma n vezes t, sigma n sigma 1. E agora o ponto é notar que isso daqui é essencialmente
uma multiplicação de matrizes. Lembrando, se eu tenho duas matrizes A e B, o termo IJ de A vezes B vai ser igual ao somatório em K, o termo IK de A vezes o termo KJ de B. Você vê que é exatamente essa estrutura que eu tenho aqui. Você tem K aqui, I, K, K e J. É exatamente a mesma estrutura. Essa matriz que apareceria aqui, esse T, seria basicamente então, T igual a T menos menos, T menos mais, T mais menos, T mais mais, que agora substituindo nesses valores aqui vai me dar a seguinte matriz. T vai ser igual ao exponencial de beta J menos H, exponencial de beta menos J menos H, exponencial de beta menos J mais H, exponencial de beta J mais H. Ou seja, aparecem todas as combinações de sinais entre o J e o H no expoente. Então, esse termo que aparece aqui é o termo de T vezes T, ou seja, o termo de T ao quadrado. Isso daqui vai ser útil por causa do seguinte: a minha matriz de função de partição vai ser agora sigma1, somando até o sigma n menos 1, eu vou ter que ter sigma1, sigma2, T sigma2, sigma3. Esse produto vai até chegar no sigma n menos 2, sigma n menos 1. E agora o que vai aparecer aqui é o termo sigma n menos 1, sigma 1 de T ao quadrado. Então aqui eu tenho T ao quadrado, sigma n menos 1, sigma 1. E agora você percebe que eu me livrei do sigma n na minha soma. Se eu fizesse de novo agora do sigma n menos 1, isso ia me dar agora o produto de T com T ao quadrado. Então você tem que sigma 1 até sigma n menos 1, T, sigma 1, sigma 2, isso já está indo até sigma n menos 3, sigma n menos 2, e aqui vai aparecer T ao cubo, sigma n menos 2, sigma 1. Eu posso fazer isso repetidamente e até eu chegar na somatória do sigma 1, isso aqui ia dar T elevado a n, sigma 1, sigma 1, então esse cara aqui é exatamente um traço, ou seja, a minha função de partição vai ser igual ao traço daquela matriz T elevado a n. Essa técnica e essa matriz T aqui são chamadas de técnica da matriz de transferência. A matriz T seria a matriz de transferência. Você nota que eu não separei o meu modelo. Eu peguei um modelo que era realmente interagente, só que ele tinha uma certa estrutura que eu podia explorar para realmente levar a cabo a conta. Mas agora, ainda num primeiro momento, parece que eu preciso calcular essa matriz T elevado a n, mas na verdade você não precisa calcular essa matriz T elevado a n, porque a gente pode usar um pouquinho de álgebra linear aqui. As propriedades de álgebra linear que eu vou precisar vão ser as seguintes: o traço de uma matriz é a soma dos autovalores, o determinante de uma matriz é o produto dos autovalores, e os autovalores de m elevado a n são lambda elevado a n, onde lambda são os autovalores de m. Então, com isso daqui tudo, você percebe que o m, o meu t, que nesse caso vai ser a seguinte matriz, né, exponencial, beta, j, que tá, isso daqui, exponencial de beta, j, menos h, exponencial de beta, menos j, menos h, exponencial de beta, menos j, mais h, exponencial de beta, j, mais h, é uma matriz 2×2, então ela tem dois autovalores. Vão ser lambda 1 e lambda 2. T elevado a n, então, vai ter dois autovalores, que são lambda 1 elevado a n e lambda 2 elevado a n. E o traço vai ser simplesmente a soma desses dois casos. Ou seja, z vai ser igual a lambda 1 elevado a n mais lambda 2 elevado a n. Vai ser bastante útil também eu considerar o determinante da matriz T. Isso daqui, se eu fizer a conta, vai me dar basicamente exponencial de 2 beta j
menos exponencial de menos 2 beta-j, ou seja, vai dar 2 vezes seno hiperbólico de 2 beta-j. O que eu vou estar interessado é que isso daqui é maior do que 0. Isso vai ser interessante quando eu estiver olhando o lambda 1 e o lambda 2. Que isso aqui vai me significar que lambda 1 vezes lambda 2 é maior do que 0, ou seja, os dois autovalores vão ter o mesmo sinal. Para encontrar os autovalores, eu tenho que resolver o polinômio característico. Para uma matriz 2 por 2 seria isso daqui. Se você fizer isso daqui, você tem lambda ao quadrado menos 2 exponencial de beta-j vezes cosseno hiperbólico de beta-h, mais 2 vezes o seno hiperbólico de 2 beta-j. Isso aqui tem que ser igual a 0. Eu não vou resolver o Bhaskara, eu vou colocar aqui já direto quais seriam os autovalores, qual será para a matriz T. O resultado vai ser igual a esse daqui, mais ou menos, aqui, 2 beta-j, seno hiperbólico ao quadrado, beta-h, mais exponencial de menos 2 beta-j. Agora, essas coisas que eu falei até agora vão ser bastante importantes, porque vamos olhar agora a matriz de transição em termos dos dois autovalores, lambda 1 elevado a n, lambda 2 elevado a n. O que eu realmente estou interessado é o comportamento da energia livre por partícula do limite que o n é grande. Ou seja, eu estou interessado no seguinte limite, f menos 1 sobre beta, limite n indo para infinito de 1 sobre n, ln de z. E como o z tem essa cara, eu posso estudar o que vai acontecer com esses dois autovalores. Vai ter aqui menos 1 sobre beta, limite de n indo para infinito, 1 sobre n, ln de lambda 1 elevado a n, mais lambda 2 elevado a n. Eu vou assumir que o lambda 2 é o maior deles e escrever esse resultado da seguinte forma. E agora, o ponto é que isso daqui vai dar menos lambda 2 sobre beta, se eu puxar esse pedaço para fora do logaritmo, vai dar n ln do logaritmo natural de lambda 2. E vai sobrar esse pedaço aqui, onde, como lambda 1 é menor do que o lambda 2, à medida que o n vai crescendo, isso aqui vai se tornando cada vez menor. E aí depois de dividir por n, isso aqui vai dar zero, esse resto. Seria esse pedaço aqui, ele vai se tornar irrelevante no limite que o n é grande, e sobra só o maior dos dois autovalores. E nota que aqui eu teria que estar pensando em maior em módulo para esse raciocínio todo funcionar, e como eu sei que os dois são positivos, o maior valor em módulo vai ser o lambda mais aqui. Daqui eu consigo tirar o limite termodinâmico da minha função de energia livre por partícula, vai me dar menos 1 sobre beta vezes o logaritmo natural, exponencial de beta-j, cosseno hiperbólico de beta-h, mais raiz quadrada de exponencial de 2 beta-j, seno hiperbólico ao quadrado, beta-h, mais exponencial de menos 2 beta-j. Eu vou puxar um exponencial de beta-j para fora, isso aqui me dá f igual a menos j, menos 1 sobre beta, ln, e agora você vai ter simplesmente cosseno hiperbólico de beta-h, mais seno hiperbólico ao quadrado de beta-h, e que você vai ter exponencial de menos 4 beta-j. Esse menos j, ele é uma constante, ele meio que vai ser relevante para a termodinâmica do meu problema. Você vê que então a única parte onde o j realmente vai entrar na termodinâmica do problema é aqui. Então, eu já vi no vídeo anterior que esse sistema ele não vai ter magnetização quando o campo for zero, mas eu posso ainda estudar como que essa interação do j vai mudar a resposta do meu sistema a um campo magnético. Eu vou ver que quanto maior for essa interação, mais brusca a resposta, seja menos campo magnético externo eu preciso para obter uma magnetização grande. Então, pelo menos isso ele vai estar reproduzindo de um ferromagneto, o modelo de Ising.
Então, para isso, eu precisaria obter a magnetização, seria menos ΔF, derivada com respeito ao campo magnético externo. Dá uma coisa bem complicada aqui. Você tem umas coisas complicadas aqui. É só simplesmente fazer uma derivada aqui. Só que o que eu vou realmente estar interessado é quando ΔH for pequeno. Só eu quero olhar uma situação que o campo magnético é pequeno, porém não nulo. Então eu posso fazer várias aproximações. Fazendo isso, você vai ter um campo magnético que vai ser uma magnetização que vai ser aproximadamente ΔH vezes aqui 1 mais exponencial de 2 ΔJ sobre 1 mais exponencial de menos 2 ΔJ. Então aqui se eu olhar basicamente o que seria, por exemplo, M sobre ΔH, que estaria sendo aproximadamente 1 sobre beta vezes a suscetibilidade, você vai ter uma coisa assim. Para J igual a zero você vai ter uma curva assim. Agora, se eu for aumentando o J, as minhas curvas vão ficando cada vez mais bruscas. Ou seja, eu preciso, aqui seria contra ΔH, preciso de menos campo magnético quanto maior for o meu J. Aqui seria J maior que zero, J1, aqui seria J2 maior que J1, e assim por diante. Ou seja, o que eu deveria ter num ferromagneto mesmo seria uma coisa assim. Ou seja, você tem qualquer campo magnético, por menor que ele seja, apontando em uma direção, o sistema todo se ordena naquela direção. Se eu tiver um campo magnético na outra direção, por menor que ele seja, o sistema todo deveria se ordenar naquela direção. Você deveria ver uma espécie de descontinuidade aqui. Do ponto de vista da média do M, isso é o que deveria estar acontecendo. Você vê que é uma coisa mais ou menos isso que você obtém aqui. Tá? O que está acontecendo aqui, que eu vou comentar no próximo vídeo, isso aqui é um efeito de eu estar em uma dimensão. Se eu tivesse em mais do que uma dimensão, você ia realmente estar vendo essas coisas aqui estarem acontecendo de um jeito um pouquinho diferente.